Aleluia. Tema da mensagem de hoje, coloca para nós aí, Léo, por favor. Repita comigo assim, ó, uma nova experiência. Deus quer te dar uma nova experiência hoje. Você quer receber uma nova experiência com Deus? Sabe, irmão, sempre que Deus libera uma experiência na nossa vida, a gente recebe uma autoridade, uma unção, uma preparação para um novo momento. É o que você vai encarar na próxima etapa da sua vida. É o combustível necessário para chegar onde Deus está planejando que você chegue. E quando você alcançar isso, não quer dizer que sua vida acabou. Quer dizer que aquele combustível até aquela etapa esgotou. E agora você precisa de um novo combustível. Você não precisa desistir. Você só precisa de uma nova experiência, um novo combustível, para você espiritualmente atingir lugares novos que o Senhor quer te levar. Diga aleluia. Não tem que parar nada, não tem que sair da célula, não tem que largar a família, não tem que fechar a empresa, não tem que sair do trabalho, não, tem que ser cheio do Espírito Santo, amém? E até o final desse culto você será cheio do Espírito Santo. Alguém deseja isso? Vamos orar para que o Senhor fale conosco então. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai de amor, em nome de Jesus, Pai, nós adoramos o Teu nome, te agradecemos pela mensagem de hoje, pedimos que o Senhor venha de abrir os nossos olhos, Senhor, espirituais, para vermos, percebermos o Senhor, entendermos cada etapa do Senhor sobre a nossa vida, Senhor, e termos uma experiência gloriosa que vai nos colocar em um novo momento. Pai, dá-nos sabedoria para entendermos a frutificação no tempo certo, para não andarmos frustrados, abatidos, mas, Senhor, convictos de que o Senhor que começou a boa obra vai completá-la no nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Eu quero, antes de ministrar essa palavra, lembrar você de como as coisas acontecem na nossa vida. Jesus nos ensina isso, sendo exemplo, e também nos convidando a transformar esse exemplo que eu vou ler para você em um princípio espiritual. E ele conta isso através da parábola do grão de trigo, lá no Evangelho de João, capítulo 12, vai ser projetado, se alguém souber ligar, puder ligar minha telinha aqui. João capítulo 12, versículo 24, olha o que diz a palavra de Deus, você pode ler comigo? Olha o que diz: em verdade vos digo, é Jesus dizendo para nós, ok? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, o que acontece com ele? Vai ficar sozinho. Mas se morrer, vai ter uma consequência. Qual que vai ser, meus irmãos? Vai produzir muitos frutos, amém? Isso é um princípio de vida. Jesus foi esse grão que caiu, morreu e produziu muitos frutos. Mas também isso é um princípio de vida para nós. Sempre que você for analisar a sua vida, perceba que Deus sempre vai iniciar uma etapa na sua vida usando esses mesmos princípios. Eu gosto de falar que é o seguinte: evento, eu vou chamar aqui processo, que na verdade é experiência, ok? Mas eu vou falar processo, depois a gente vai trocar por experiência, tá bom? Só para ficar mais comunicativo. E resultado, diga: evento, processo, resultado. Você sozinho? Sempre assim. Deus vai dar um evento, vai acontecer alguma coisa na sua vida, isso vai desencadear uma experiência, que é um processo, e no final você vai ter um resultado. Todas essas coisas são muito importantes, mas você não pode fundamentar a sua vida em um evento, porque evento vem e vai. Evento, na verdade, é só uma oportunidade de um processo se iniciar. Aqui na igreja nós fazemos eventos, eles são importantes. Por exemplo, o encontro com Deus é um evento, mas o processo é o que vai acontecer depois desse encontro, e o resultado é literalmente o resultado dessa experiência. Então na nossa vida tudo é assim. Então quando você vai viver algo novo diante de Deus, o Senhor também vai preparar na sua vida um evento que vai gerar um processo, e através desse processo você vai ter um resultado. Aí Jesus fala aqui do grão. O grão caindo na terra, se ele não morrer, ele continua sendo grão, entendeu? Mas se ele morrer, vai dar muito fruto. Vamos identificar cada parte aqui. O que é o evento? É o grão cair. Qual que é o processo? O grão morrer. Qual o resultado? Ele se multiplicar. Pegue esse exemplo e leve para cada área da sua vida. Vai ficar mais fácil você entender cada contexto que você está atravessando. Deus vai propor para você um evento, isso vai gerar um processo, e depois você vai ver o resultado disso. Esse processo eu quero chamar de uma experiência. Você vai ter uma experiência do que está acontecendo. E essa ótica espiritual, ela pode ser aplicada em cada contexto da nossa vida, até mesmo nos contextos adversos. E eu queria falar sobre eles, porque é correto, nós temos aversão à perda. O seu cérebro foi programado para não perder.
Quando a gente perde, a gente entra em colapso, porque de fato você é um vencedor. Mas não posso dizer que na vida não teremos perdas, porque até mesmo perda, você pode olhar pelo prisma da nova aliança. Nós não estamos na lei, estamos na graça. E a Bíblia diz que tudo coopera para o nosso bem, quando você está dentro de um propósito. Então, se tudo coopera para o bem, as coisas adversas também, elas vão cooperar para o seu bem. Seu Milton é o senhor ali? Seu Milton, que está no fundo, de verde? Saudade do senhor. Muitos meses que eu não vejo. Estava perguntando ao senhor esses dias. Ok? Bem-vindo de novo. Mas volta para cá. Então, preste atenção. Precisamos olhar cada contexto. Eu estou dentro da nova aliança. Tem alguém dentro da nova aliança? Dentro da nova aliança tudo coopera para o seu, se você está dentro do propósito de Deus. Então vamos pensar, vamos ter problemas, perdas, dificuldades, sim. Você sabe que Deus tira o bom para pôr o melhor. Isso é uma perda, tirou de você algo. E aí às vezes, e não é errado, como eu te falei, você ter aversão à perda. Nós somos treinados em viver em triunfo com Cristo, mas o fato de você viver em triunfo não significa de você perder algo aqui, em um dado momento da sua história, até porque o final não vai ser perda, vai cooperar para o seu bem. Alguém está me entendendo? Perda que eu estou dizendo aqui é no decorrer. Você precisa saber o resultado final da coisa, e no resultado final, tudo coopera para o seu bem, ou seja, você sempre vai vencer. Sempre coisas maiores vão acontecer na sua vida. Agora, então eu não posso ignorar. Embora sejamos treinados a falar de vitória, fica esquisito falar de perdas. Mas tem perdas, e a gente precisa aprender a lidar com elas. E elas são importantes. Você ouviu Jesus falando do grão que morreu. Isso é uma perda. Mas qual foi o resultado? Multiplicou-se. Entendeu? Gerou muitos outros. Isso tem a ver com o princípio cristão. Se eu não morrer, eu continuo sendo a mesma pessoa, com o mesmo defeito, com o mesmo problema. Mas se eu morrer, eu dou muito fruto. Entendeu o que Jesus está ensinando aqui? O irmão que não abre mão de uma situação, ele continua sendo irmão. Ele é só um grão que não morreu, mas continua com o mesmo jeito, com o mesmo pensamento, com os mesmos equívocos. Mas quando morre, gera muito fruto. Amém? Mas volta para cá. Então, como é que eu vou lidar com esse contexto de perder alguma coisa? Eu estava meditando em Eclesiastes capítulo 3, lá no verso 6. Se você sabe que o capítulo 3 fala de tempo para tudo. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para juntar, há tempo para espalhar, há tempo de plantar, há tempo de colher. Mas no versículo 6 diz algo interessante aqui. Ele diz assim, há tempo de buscar e há tempo também de quê, meus irmãos? Perder. Eu não posso ignorar isso. Então, se tem tempo de perder, e Jesus está falando que o grão morre, e que Paulo está dizendo que tudo coopera para o nosso bem, então nós estamos tratando de uma situação adversa, que mesmo que não seja agradável para nós, no final vai cooperar para o nosso bem. Mas eu tenho um processo aqui, eu preciso aprender a lidar com isso. Aqui muitas pessoas erram, porque elas desistem, entendeu? Sendo que aqui elas precisavam persistir e não desistir. Precisava ver através de um prisma espiritual, ler na ótica da palavra de Deus. Então eu preciso aprender a lidar com esse contexto. E eu queria já adiantar para você, que você não perde, você cresce. Amém? Vou repetir, você não perde, você cresce, você aprende, você tem uma experiência que te promove para algo muito maior. Isso que a gente precisa perceber. E é fácil perceber isso quando você vê como a Bíblia te vê. Como que a palavra de Deus nos vê? A Bíblia nos vê como árvores. É apenas uma simbologia. Mas se você olhar, tem tudo a ver com a gente. Bom, se você ler Jó 14:7, você sabe que lá diz que a esperança para a árvore, ainda que seque, que na terra seque o seu tronco, diz o texto que ao cheiro das águas brotará. Olha que diz aqui, porque a esperança para a árvore, por mesmo que cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Em outras traduções diz que ao cheiro das águas, entendeu? Ela brotará e voltará a dar fruto como planta, ramos como planta nova. E é interessante isso. Mas a Bíblia coloca homens então como árvores aqui. Mais à frente você vai ver lá em Jeremias 17:8, quando diz a respeito de uma pessoa que confia em si mesmo e de uma pessoa que confia no Senhor. Aqui confia no Senhor, Jeremias diz que é como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Isso é muito poderoso. Mas aí você vai ler o Salmo 1, você vai ver Davi dizendo a mesma coisa. Que bem-aventurado é um homem que não se assenta às rodas dos escarnecedores. Mas aí no final vai dizer, ele é como árvore plantada também junto a ribeiro de águas. E ele diz algo no final aqui que é muito interessante. Vamos lá para o final. É o versículo 3 para nós, por favor. Salmo 1, versículo 3. Põe para mim, Léo, por gentileza, alguém liga aqui a tela.
Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Vamos ficar só nessa parte. Fala para o seu irmão assim, ó, tem tempo de dar fruto. Paulo, ele vai dizer, eu preciso falar isso para fechar esse assunto das árvores aqui, em 1 Coríntios 3:9, que nós somos lavoura. A Bíblia nos chama de lavoura. Cooperador de Deus e ao mesmo tempo lavoura. O que trabalha na lavoura, mas também ao mesmo tempo é lavoura. É o nosso papel. Somos ovelhas, mas também cuidamos de ovelhas. Então, ao mesmo tempo que a gente é lavoura, Paulo está dizendo que a gente é lavoura, o salmista está dizendo que nós somos essas árvores. As duas coisas estão correlacionadas. E aqui o texto está apontando para algo. Você precisa então perceber as estações. E aí tem uma informação interessante. Árvore dá fruto o ano inteiro? Depende da árvore, mas a maioria não. É uma vez no ano, entendeu? Manga, é dezembro. Ali verãozão, solzão. Tem umas teimosas que aparecem às vezes agora, uma coisa. Mas assim, a época não é essa. Tem época para cada fruto. Posso ouvir um aleluia? Então olhe para cá. Então só pega essa informação. Se somos uma lavoura, e agora a Bíblia nos compara como árvore, e aí diz que dá fruto na estação certa. Eu queria te contar, nem todo o tempo você vai frutificar. Por quê? Porque é isso, é uma lavoura. Tem dia que você prepara a terra, tem dia que você rega a terra, entendeu? Tem dia que a terra, tem época que a terra tem que descansar. Depois a semente que você colocou, ela vai germinar, vai precisar de chuva. Aí depois que germinou, ela vai crescer. Depois que crescer, virá o grão. Depois virá a colheita. Eu seria imprudente falar colheita, 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 colheita. Eu sei que você é conduzido sempre em triunfo, mas a verdade é que não é assim na vida real. Tem momentos na nossa vida que são de estiagem, e você precisa lidar com esses contextos, de você olhar para Deus e não esperar frutificação em tempo que não é de frutificação. E agora eu estou falando de vida pessoal. Os irmãos estão entendendo a mensagem? Então, se tem tempo certo para frutificar, pega essa informação que eu vou te dar aqui, ó. Esperar a frutificação fora da estação produzirá frustração. Tudo rimou até, né? Eu vou repetir de novo. Esperar a frutificação fora da estação produzirá o quê? Frustração. Cadê o fruto? Não veio. E a gente fica mal. Pastor, transforma isso em uma prática na nossa vida. É simples. Imagina você passando por anos de sofrimento, provações, Deus te abençoando, as coisas acontecendo, mas você espera que algo muito maior aconteça. Você está lutando, você é um servo de Deus, correto? E aí você olha o convergir das coisas, parece que nessa última luta sua, literalmente é a última, e que uma vitória muito grande virá. Mas de repente chega o dia e a vitória não veio. Chega a chance e não foi a sua. Entendeu? Vem a oportunidade, você não pode, usufruir. Como é que fica a sua cabeça? Significa que a gente fica frustrado. Mas por quê, pastor? Porque nós idealizamos que seria o momento. Entendeu? E é normal, porque uma pessoa correta pensaria isso. Nós vamos fazer a leitura do quadro. Se tudo está parecendo que agora, vai ser agora. Então você está só empenhando uma fé em cima disso. Tem algum erro nisso? Olha, teoricamente não, mas eu quero sempre te ensinar a não pôr fé em coisas. Põe a sua fé em uma pessoa, que é o Senhor. A fé correta não é crer no que Deus faz. A fé correta é crer que Deus pode fazer qualquer coisa. Qual a diferença, pastor? A diferença é o seguinte: coisas podem ser agora ou não. Você pode idealizar que esse era o momento, mas às vezes não é a estação da frutificação. Colher fruto antes de ele amadurecer, amarra a boca, entendeu? Não é legal, é amargo. Mas se você pegar na época certa, é maravilhoso. Depois vai cair, vai estragar. Então tem tempo certo para a colheita. Por isso que o salmista está dizendo: dá fruto na estação certa. E eu quero declarar: cada um aqui tem uma estação certa para frutificar. Mas não espere colheita antes, mas espere preparação. Em inverno, espere que venha chuva, depois de um tempo tão seco. Entendeu? Deixa florescer na primavera. Tem frutos que virão no verão. Então você precisa perceber as estações, uma vez que nós somos uma lavoura e somos como árvores. Tudo que a gente precisa é apenas estar conectado de junto das correntes de água. E é interessante porque Davi, no Salmo 1, diz que dá fruto da estação certa. Mas você leu ali, eu não terminei de ler, Jeremias 17 diz o seguinte: cuja a folhagem não murcha e não resseca quando vem a seca. Entendeu? O dia mau. É interessante falar de outra estação. Secou, mas você não sentiu. Mas não está dizendo que frutificou. Vai frutificar na estação certa. Posso ouvir um amém?
Tá bom, aí eu espero que seja. E quando não acontece, se você colocar toda a sua expectativa sobre a sua previsão natural de que é agora e não for, pode ter um problema, você pode frustrar. E é aqui que muita gente recua, Edson. Muitas pessoas desistem aqui, porque elas olham para o cenário e não bateu com o que ela queria, e aí ela fica mal, empenhou fé naquilo e ficou frustrada. Mas eu quero dizer para você, Deus tem um tempo certo para todas as coisas. E como Ele tem insistido culto após culto a nós atentarmos a coisas invisíveis, a nós não olharmos para o nosso tempo, mas o tempo dele, porque o dele é perfeito. E se Deus tem algo perfeito para fazer, não vai ser no meu e no seu tempo que é imperfeito, mas vai ser no tempo dele que é perfeito. E o que Ele vai fazer na sua vida vai durar para sempre, amém, meus amados? E tudo que eu preciso então é fazer essa leitura. Mas nós estamos falando de experiência, pastor. O que isso tem a ver? Tudo a ver, porque a primeira experiência desencadeou o momento que você está vivendo. Mas para a próxima, você precisa agora de uma experiência nova. É quando Deus vem e traz um renovo sobre a sua vida, quando suas expectativas são renovadas do Senhor. Uma experiência acontece de dentro para fora. O grão que caiu precisou da experiência de morrer, para depois gerar fruto. Nós precisamos de uma experiência com Deus, que vai produzir coisas grandes dentro da nossa vida. E não há frutificação na experiência, é pós. A gente quer durante. Mas calma, aproveita esse momento, eu vou te contar, você vai chegar melhor do que você entrou nessa história. Acredite em mim. Às vezes você reclama da luta, isso, aquilo, eu também reclamo, mas vou dizer algo para você. Nesse contexto, quantas vezes você buscou o Senhor? Por incrível que pareça, você buscou mais a Deus, você subiu mais os montes, você orou mais, você buscou mais o Senhor. Olha quanta coisa produtiva aconteceu antes da bênção chegar. E vamos confessar algo aqui. Quando a bênção chega, a gente não fica meio relaxado. Eu vou para o Guarujá, vou para o culto hoje não. Eu estou muito abençoado. Quando tiver problema eu vou para culto. Está repreendido. Vem para agradecer, depois vai para o Guarujá. Aleluia. Mas eu quero usar aqui um personagem, porque é um homem de Deus. E Tiago diz o seguinte a respeito desse personagem, que é Elias. Que ele era sujeito às mesmas tentações que a gente. Então dá para comparar a gente com Elias. Elias era um profeta de Deus. Você é uma geração de reis, sacerdotes. Você é um profeta do Senhor também. Elias tinha experiência com Deus, você também tem. Mas aí o que acontece agora? Elias agora se levanta. 1 Reis capítulo 16 conta como aparece Elias. Só fala de onde ele é, uma cidade chamada Tisbe. E o cara já aparece dizendo, não vai chover durante 3 anos e 6 meses. Primeiro de tudo, quando Israel errava na época da lei, Deus fechava o céu, e aí não chovia. Só que naquele dia, Israel estava errante. Elias declarou, e aí fica para outro culto, segundo a própria palavra dele, palavra na boca de quem é profeta, sacerdote de Deus, tem poder. Fica para outro culto essa informação. E Elias disse que não ia chover, como de fato não chove. 3 anos e meio, eu estou contextualizando para ler só o final e já ir para o final do culto. 3 anos e 6 meses sem chuva. E aí Elias também precisa viver, está no meio do furacão também. Você sabe, uma época aqui em São Paulo teve uma crise hídrica, quando ficou muito tempo sem chover, a maior estiagem que já tivemos. Isso gerou um transtorno com a nossa tecnologia hoje, e com reservas que nós temos grandes. Naquela época era muito complicado, era uma área muito seca, então precisava de uma chuva pontual. E agora está sem chuva. Se para nós foi difícil, se imagina para Elias. E há quem diga que o El Ninho aí vai causar isso de novo para nós. Entendeu? Aqui é seca e calor, outros lugares muita chuva. Mas que Deus guarde os lugares, sul, principalmente sudeste, e nos guarde o Brasil. Mas volta para cá, para a terra. E aí o que acontece? Então nós precisamos sempre ter uma leitura espiritual do que está acontecendo. Então está Elias sendo levantado pelo Senhor, profetiza que não vai chover. Como é que o cara vive nessa época? Bom, ele fica no lugar, guardando, se alimentando nas torrentes de Querite. E a Bíblia diz que ali secou, porque não tem mais chuva. Então começou a acontecer primeiro com ele. Então não tem mais nem onde tirar água. Aí Deus fala, agora vai para tal lugar. E a Bíblia conta que antes disso, você sabe como que Elias era alimentado quando estava lá? Vinha um corvo trazer comida todo dia para ele. Eu pergunto para você, vamos trazer para o dia de hoje e para o corvo brasileiro, que é o urubu. Você comeria um frango assado, um urubu trazendo nas unhas dele para você de presente, porque Deus mandou? Elias comeu. Você ainda quer ser profeta? Brincadeira. Mas é só para você entender a situação do cara. E aí Elias está passando a dificuldade junto. Aí de repente Deus aparece para ele e fala o seguinte: vai até tal lugar, até Sarepta, porque eu ordenei que uma viúva te sustente.
Irmão, cá entre nós, você está comendo comida que o urubu trouxe. Deus vira para você e fala o seguinte: Simone, vai lá para tal lugar que uma viúva vai te sustentar. Você pensaria que essa viúva era de qual bairro aqui de São Paulo? Não é de outro, não vou falar o bairro para você não se ofender, lógico, né? Mas você vai pensar que é a viúva do Morumbi ou de Alphaville. Iria ou não iria? Graças a Deus, onde está essa mulher? Viúva, deve ter morrido, deve ser algum coronel, alguma coisa aí que partiu o empresário, ela está sem saber o que fazer com o dinheiro, mas olha que bênção, Renato. Deus vai usá-la para sustentar. Aí o profeta chega lá, a mulher não tem nem para comer, ela e nem os filhos. O que você vê na casa errada, meu amigo? Aqui, ó, o que tem aqui é um bocado de farinha, comerei eu, meus filhos, isso, aquilo, e depois morreremos, você nem o que vai fazer. Aí o cara vai e fala: ó, faz primeiro um bolo para mim, depois você vai para os seus filhos. Irmão, se um profeta fizer isso hoje, ele está cancelado na internet. Pastor, que absurdo. A mulher não tem nem o que comer, 2 crianças morrendo de fome, aí você pede um bolo. Mas ela seguiu a palavra. Aí a Bíblia diz que a farinha não acabou, posso ouvir, aleluia. O azeite também não cessou, foi suprida, porque ouviu uma direção profética. Pega essa aí, dá para outro culto também, isso aqui para a gente falar disso, que tem muita chave espiritual de quando você prioriza o Senhor. Faça isso no seu dízimo para você ver o que vai acontecer. É importantíssimo priorizar o Senhor. Mas volta para cá, a vida do cara, irmão. Então a viúva não era rica não, está no prejuízo maior que ele, e comeu um bolo. E aí o que acontece agora? Situação vai, aí Deus manda ele agora lá, né, guerrear contra os profetas de Baal. Baal é um falso deus, profetas que não serviam a Deus, estavam, né, guerreando com Elias. E Elias sobe lá no monte e faz um desafio, coloca um holocausto, que é uma oferta, e faz um desafio. O Deus que é Deus verdadeiro, nós vamos orar, e ele vai responder com fogo. E ele manda eles clamarem primeiro o falso deus dele. E Elias fica sentado, e eles oram. Aí Elias fala: ora mais alto, acho que ele não está te ouvindo. E aí grita também, pode ser que ele esteja dormindo. Fala: pode ser que ele saiu de férias. Elias dá tempo, tem os caras gritam, se machucam, se rasgam, assoviam e nada acontece. Aí Elias levanta a mão e Deus responde com fogo. Ele aumenta o desafio, ele ainda abre do lado assim uma valeta e enche de água. Deus mandou fogo, consumiu o holocausto e ainda secou a água que estava lá. E ele mata os profetas de Baal. Depois de fazer isso, o que Elias faz agora? Ele ora para chover. E ele sobe lá no monte e ele ora por 7 vezes. Você conhece a história? Na última vez, ele vê uma nuvem pequenininha, do tamanho da palma da mão de um homem. E ele manda Acabe, que é o rei de Israel, esposo da rainha Jezabel, voltar para o palácio, porque iria chover muito. E onde eles estavam, em cima do Monte Carmelo, a parte de baixo, até ir para a cidade dele, ia alagar. Então ele já falou: ó, pode ir embora que a chuva vai ser grande. E Acabe está indo embora. Aí acontece algo poderoso. Elias consegue correr mais rápido que os carros de Acabe. Você já assistiu The Flash? Agora é só Flash, tudo reduziu. X-Men agora é só X. Entendeu? E aí, né, copiou de Elias, irmão. Elias correu numa velocidade tão grande que passa os carros de Acabe e chega no palácio primeiro. Agora pensa na história aqui, irmão. O cara que estava lá sendo alimentado, que a torrente de água secou. O cara que está lá onde o urubu, o corvo alimentava ele. Que foi na casa da viúva, que não era de Alphaville, entendeu? E aí ele que teve que sustentar todo mundo através da palavra profética. Agora esse cara faz chover, depois de tanto desafio, cair fogo do céu, o negócio está bom demais aqui. E agora ele faz chover. Eu pergunto para você, no lugar dele, o que você esperaria chegando lá na porta do palácio? Eu esperaria muita honra. Imagina, uma crise nacional, você resolveu o coração, as pessoas iriam te respeitar. Então Elias correu para lá pensando nisso. Deus não mandou: corra para lá agora. Foi lá para a porta do palácio. Acabe chegou e conta tudo. Chuva na cara de Elias, ele é barbudo, eu acho. Chuva caindo pela barba. E Elias lá na frente. Seja sincero, vai, não está na Bíblia não, mas pensa aí. O que você acha que está passando na cabeça de Elias? Acabou a luta, até que enfim, chegou a hora da frutificação. Chegou a hora agora da gente ver o fruto aparecer. Oh, depois de tanta luta, eu acho que Elias está com fome. Deve imaginar um banquete. Não comia porco, né? Mas vamos imaginar que fosse um porco com uma maçã na boca, já em cima da mesa. Aquela coisa tudo bem arrumada, organizada. E Elias está lá fora. Aí de repente, capítulo 19, versículo de 1 a 4, conta esse episódio. Então nós já adiantamos aqui muitos meses de história. Versículo 1 em diante, coloca para nós aí,
Eu vou crer que está pondo aí atrás, que não tem tela. E Acabe fez saber a Jezabel, que é a sua esposa, tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então ele matou os profetas de Baal, mas também ele contou, o rei conta, o cara fez fogo que é do céu. Eu imagino que ele não contou assim, triste, ele contou impressionado, porque ele viu o fogo descer. Ele viu Elias matar mais de 400 e tantos profetas. E então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: façam meus deuses como lhe aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Preste atenção. Você está lá esperando o seguinte: oh Elias, parabéns, fechou, vem aqui comer na mesa. De repente você ouve uma mensagem contrária. Toma cuidado com o que você ouve no momento de crise da sua vida. A mensagem era o quê? Vou matar, 24 horas eu mato você. Se eu não fizer isso, eu que morro. A definição era tão grande, e a frustração também na vida de Elias, que abalou. E aí nós estamos contando isso por quê? Porque eu disse para você não esperar a frutificação fora da estação, porque isso vai produzir o quê? Frustração. Elias esperou honra e não era tempo de honra ainda, porque Deus tem um tempo certo para te honrar. Parece que seria esse, mas se não é esse, é melhor que esse. Porque a Bíblia diz lá: humilhai-vos debaixo, Pedro fala, da potente mão de Deus, e ao seu tempo ele vos exaltará. Qual é o tempo que Deus vai exaltar? No dele. Não está errado você achar que seria agora não, mas está errado você centralizar a sua vida. E se não guardar a sua mente, o diabo vai usar coisas que, se você ouvir, vai te destruir. Irmãos, nas guerras da minha vida, eu nunca ouvi tanta voz do diabo quando eu tenho percebido nos últimos tempos. Por quê, pastor? Você está ouvindo o diabo? Eu não estou dizendo que eu estou dando ouvido, eu estou dizendo que muitas mentiras vêm. Como que é isso? São pressões. Você lembra de algo que você tem, de repente você fala: vai perder, viu? Aí o diabo fala: nem sou eu que estou falando. É mais ou menos assim. Vem um sentimento: ah, você está feliz? Isso aí vai durar muito não, viu? Não foi eu que disse. O diabo vai jogando setas na sua mente. Você vai tendo sentimentos de medo, entendeu? Você vai se sentindo pressionado, intimidado. Sua empresa, nem queria te contar, mas eu não sei quanto tempo que dura não. Olha a crise aí, ó. Ano de eleição, muita coisa vai mudar no Brasil. Sei não, hein? Melhor você olhar. O ninho está chegando, entendeu? E aí você começa a ouvir essas coisas. Você precisa guardar o seu coração, porque o diabo vai pegar esse momento que você percebe que não aconteceu como você gostaria, e você vai estar muito sensível e pode estar frustrado porque não foi no seu tempo. E aqui você vai ter que fazer uma escolha. Se você aceitar tudo isso, vai de mal a pior. Elias, homem de Deus, aceitou. E qual a nossa preocupação? Tiago diz que nós somos sujeitos, que Elias era sujeito às mesmas tentações que nós somos, iguaizinhos. Então é um conselho para nós. Agora vamos ver o que Elias faz aqui a partir do versículo 3. Temendo, pois, Elias fez o que, meus irmãos? Levantou-se para salvar sua própria vida. O que ele fez? Levantou-se para salvar a sua própria vida e foi para Berseba. Vamos só pegar essa parte aqui. Deus nos salva, eu vou me salvar, vou ficar aqui nada. Eu dei minha vida nessa igreja, eu dei minha vida nessa célula, eu fiz tal coisa por essa família, eu fiz não sei o que lá. Agora eu vou cuidar de mim mesmo. Quantas e quantas pessoas, quando chegam nessa fase, que é hora de perseverar mais um pouco, que ainda não chegou o tempo da honra de Deus, embora pareça que aos seus olhos chegou para você, as pessoas viram e falam assim: pastor, eu vou cuidar da minha vida. Irmão, cadê você no culto? Eu estou trabalhando. Mas se eu trabalho, né, de segunda a sexta, pastor, você paga minhas contas? Eu tenho que arrumar um bico também agora de domingo a domingo aqui para aguentar as coisas. Eu falo: realmente eu não pago, mas Deus paga as suas contas. Então pessoas procuram resolver a sua própria vida sem Deus. Em outras palavras, Elias está dizendo: se Deus, já que Deus não livra, eu vou me guardar, ué. Eu luto tudo isso, faz chover, e aí na hora do bem bom aqui, nada, está tudo errado. Acho que eu estou acreditando errado. O problema está em mim mesmo. Aí vem essa falsa modéstia. O problema está em mim mesmo. Eu vou cuidar mais da minha vida, vou cuidar mais da minha família. Mas quem disse que não era para você cuidar nem da sua família, nem da sua vida? E a melhor forma de cuidar da sua vida é você colocando a sua vida nas mãos do Senhor. A melhor forma de você cuidar da sua família, evidentemente, é sendo um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Mas ao mesmo tempo, você pegar você e sua casa e falar como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você quer pôr sua família no lugar seguro? Põe no colo de Deus. É lá. Mas ok. Aí Elias agora fala isso: para cuidar da minha própria vida, salvar a sua própria vida. E chegou em Berseba. Agora eu vou ler tudo e volto nos pontos aqui para ser bem prático. Porém se foi e temendo, pois, Elias, versículo 3, levantou-se e para salvar
a sua vida foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. E ele mesmo, porém, diga assim comigo, ele mesmo, não foi Deus que enviou, tá bom? E ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, Senhor, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Pediu morte. Vamos pegar cada coisa que ele faz aqui, porque é interessante, e eu e você precisamos tomar cuidado com isso aqui. Então vamos lá, calor das emoções. A gente está achando que é tempo de honra, mas ainda não é o tempo de Deus. Mas ele achou que era. E aí de repente Jezabel ameaça, e ele agora acha que a vida dele está na mão de uma rainha. Um cara que matou 450 profetas, agora está com medo de uma rainha ameaçando. Esqueceu que a vida dele está na mão de Deus. Mas aí tem algo que acontece a partir de agora que eu quero te alertar. Primeira coisa que Elias fez foi o seguinte: ele foi até Berseba, que é lá em Judá, e ele entregou o seu discípulo. Preste atenção, como é que um problema começa na vida de uma pessoa quando ela age errado. Primeira coisa que as pessoas fazem é desconectar das coisas espirituais. Alguém ficou mal, o primeiro lugar que ele não vai é onde? Igreja. Primeiro lugar, ambiente que ele vai sair, da célula. Primeira decisão que ele vai tomar, largar a liderança, ou largar a célula, abandonar os irmãos, tal. Parece uma atitude assim, boa, mas não é. Isso aqui não é à toa. Agora Elias não foi lá e largou, desce a montanha, se vira e vai embora. Não, ele foi até Berseba. É legítimo, foi lá, entregou, talvez na casa do pai do moço. Estou devolvendo. Mas o que aconteceu? Desisti desse negócio de igreja videira. Ok, vamos imaginar nos dias de hoje. Mas aí o que acontece aqui? Não parece legítimo? Mas deixa eu te falar uma coisa. Fora de um tempo, até o que é legítimo perde a sua legitimidade. Entendeu? Não tem o que você fazer não tem o que você enfeitar se for algo contra a vontade de Deus. E aí Elias vai e faz isso. Ele vai lá em Berseba. Eu estou dizendo que a primeira coisa é isso, né? Assim, para as pessoas primeiro desconstrói as coisas espirituais. Tome cuidado com isso. O lugar que você é alimentado é na presença do Senhor. As pessoas que te amam estão lá na sua célula, que você faz parte. Deus colocou você lá dentro, não foi ninguém, foi Deus que te colocou. Lá é o seu melhor lugar. O líder que você tem é o melhor de Deus para você. Ah, mas não é na embalagem que eu quero. Pois é, Deus dá o que você precisa na embalagem que você não quer. Mas pode ter certeza, é o melhor de Deus. Já já você vai entender. E quando multiplicar, você vai ficar com saudade. Não é que vai vir um pior não, irmão. É que você vai ter amadurecido a falar o melhor de Deus. Então aproveita que esse é o melhor tempo. Seja alguém aliançado à sua liderança. E aí o que mais que Elias faz? Vamos pegar a sequência que você leu aí. Depois que ele entregou o seu moço, ele fugiu para o deserto. Só que o texto diz o seguinte, que ele foi por si só. Não foi isso que você leu? Foi por si só ao deserto. Eu pergunto para os irmãos, foi Deus que mandou ele para o deserto? Nem para Berseba para entregar o seu ministério, mas tão pouco para o deserto. E aí eu quero abrir um parênteses aqui. Não entre em deserto que Deus não te enviou. Pastor, Deus envia deserto? Envia. Os hebreus foram enviados ao deserto. E a Bíblia diz, saiba que como um pai que admoesta os seus filhos, assim o Senhor também vos ensina. E ele diz que ele enviou ao deserto para saber que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E que como um pai que corrige o filho, assim o Senhor os corrige. Deus vai revelar paternidade e suprir. Deserto não é para castigar, deserto é para revelar que você é amado. E deserto tem prazo, quando Deus envia. Mais um exemplo, o Senhor Jesus. Lembra que ele jejuou 40 dias? Depois do jejum, o que ele foi feito? O que o Espírito Santo fez? O levou ao deserto para ser tentado por Satanás. Mas quem o conduziu ao deserto? Diga, o Espírito Santo. São desertos que Deus envia. Mas tem deserto que nem precisaria você estar lá. Mas tem gente que se enfia. Já viu gente que arruma problema onde não tem? E eu virei para uma pessoa e falei, irmã, você está dando trabalho nenhum para o diabo. Ah, por quê? Você está fazendo todo o trabalho dele. Nem deixa ele, querer atazanar a sua vida. Fica arrumando coisa para atazanar a sua vida. Eu falei assim, você não precisa nem de diabo. Entendeu? Mas é verdade. Irmão, quantas pessoas que eu converso aqui, eu falo, sai, não bebe desse cálice não. Deus não está te dando esse cálice. Você está tomando problema à toa. Essa crise nem é sua. Essa luta não é sua. Elias foi para o deserto que não era dele. Quem está entendendo a mensagem? Não vá para o deserto que Deus não te enviou. Encoraje quem está do seu lado. Fala assim, não é você não, né? Diga para ele, não vá para o deserto que Deus não te enviou. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. E aí, é interessante aqui, né? Ele foi por conta própria.
Aí depois de ir para o deserto, a terceira coisa que ele fez, e Deus vai falar mais uma coisa de novo com a gente aqui. Ele acha uma árvore chamada zimbro. É uma árvore que nasce no deserto e produz sombra. Sombra no meio de um deserto que Deus não enviou. Precisamos tomar cuidado. Eu pergunto para você, 50 graus na cabeça, você correu lá, caminho de um dia, e aí você acha uma sombra, não é um alívio? Lógico que é um alívio natural, mas é um alívio. E aqui eu quero que você tome cuidado com a segunda coisa, porque às vezes nós tomamos uma decisão errada no momento que a gente está precipitado, e aí a gente vai começar a fazer essa sequência, desconstruir coisas espirituais, a gente vai fugir para um deserto que Deus não enviou, mas nesse caminho que não tem a ver com o que Deus colocou, a gente vai achar uma falsa sombra, um falso descanso. Na verdade, é essa sombra do zimbro. E eu vou te contar, meu amado irmão, tudo que te conserva aonde Deus não te colocou não é descanso, entendeu? Vai descansar no lugar que Deus não te colocou, está recuperando força para continuar desaparecendo? Não é. E aí eu volto a trazer o alerta aqui, tome cuidado com a falsa paz, ou pelo menos com a paz natural. E eu tenho que falar de novo, tem muita gente que não esteve aqui domingo passado. Jesus diz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a vos dá. Aí aqui dá para separar, tem paz de Deus e tem paz do mundo, tem paz que você produz, entendeu? Vamos pegar só a de Deus e a do mundo. O mundo para ter paz é não ter guerra, a de Deus é paz em meio à guerra. O mundo para ter paz, coisas naturais, e não é errado você ter paz do mundo, ok? Não é errado, é errado fundamentar a sua vida nisso, é importante você apenas separar isso. Eu dei um exemplo semana passada, amanhã você tem um boleto de 20 mil para pagar, hoje você não tem dinheiro e nenhuma entrada para o dinheiro de amanhã, para pagar esse boleto, como é que você fica? Você perde a paz. Mas de repente aparece aqui um irmão e fala assim, olha, estou te dando amanhã, meio-dia, o Diego aqui, que é próspero, falou assim, amanhã, meio-dia, eu estou depositando na sua conta essa quantia, vou pôr 21 para você dar o dízimo ainda. Aí só, 22, né? 22, vem dar 5 não. 22 para você dar o dízimo e pagar o seu boleto. Aí ok, eu pergunto para você, você ia lembrar da dívida, mas logo você teria o que depois? Paz, porque você já tem uma garantia de entrada para amanhã. Isso é uma paz natural. Tirando o Diego de cena, de repente é uma entrada que você tem amanhã, que você vai antecipar, vai faltar lá na frente, mas você dá uma pedalada, e aí você foi e administrou, você tem uma paz, é paz natural. Mas essa paz não é a paz de Cristo, que semana passada eu preguei Filipenses 4:6, que excede todo entendimento, que vai além de uma explicação. E hoje eu queria acrescentar, eu nem passei por mão, Colossenses capítulo 3, versículo 15. Pastor, é errado ter essas duas pazes? Fala, não, se aparecer os 20 mil, dê para nós essa paz. Amém, Edson? Essa paz pode dar para a gente. Mas é sério, deixa eu dizer algo para você. Não é errado você ter paz natural, mas é errado você fundamentar como fator de testificação. Porque está escrito aqui, ó, Colossenses, coloca para nós, querido irmão, Colossenses capítulo 3, versículo 15, vamos ver se é esse mesmo? Rapidão, Léo, se é o Léo, é Davi, obrigado Davi. Seja a paz de Cristo o que, meus irmãos? O árbitro do seu coração. Vamos pensar aqui, já que a gente saiu da Copa do Mundo, presta atenção aqui, quando há um jogo de futebol, tem uma falta, a pessoa olha para quem? Para o árbitro, ele vai apitar, vai sinalizar, e ele vai falar com a mão para que lado que foi essa falta, vai sinalizar o que é, é uma lateral, é um pênalti, é um VAR, é o que vai acontecer, vai sinalizar alguma coisa. Você olha para aquilo e você entende o que aconteceu. A Bíblia está dizendo o seguinte, a paz de Cristo, vamos ler de novo? Seja a paz do mundo, a paz de Cristo, o árbitro do seu coração. Você pode ser dirigido por uma paz, mas não a paz do mundo, não a paz do zimbro, não a paz de um falso descanso, não a paz de um descanso no deserto, mas a paz de Cristo ser o árbitro do seu coração. A sua decisão, para você saber se ela é de Deus, ela precisa ser fundamentada nessa paz, não na paz do mundo. E você sabe que tem muitas pessoas nessa paz natural. E eu dei exemplo, eu preciso dar de novo esse exemplo, me perdoe se você achar que eu sou redundante, mas é importante você entender, isso tem queimado no meu coração. Nós precisamos fazer uma leitura correta a respeito do que é essa paz de Deus, porque você às vezes está dentro de uma empresa e você está sufocado, seja uma empresa sua, ou seja de repente você é um profissional e está trabalhando lá, você está sufocado, ou você quer fechar um negócio para você ir embora, desistir, baixar as portas da empresa, ou você quer pedir as contas, mesmo que você tenha um emprego que seja bom,
Aí você diz, esse ambiente é ruim, esse ambiente é tóxico, eu não estou aguentando mais, papapá. E eu considero talvez a sua dor, eu não sei qual é o teu problema, eu só estou usando como exemplo. Você está muito angustiado. E aí você fecha essa empresa, você sai desse emprego e chega na sua casa. Quando você chega na sua casa, você sente uma paz, por não estar mais lá. Mas não é a paz de Cristo, é a paz, digamos que Deus não direcionou você a fazer isso, tá? Para ficar mais completo o exemplo. É uma paz natural, é uma paz por ausência de problemas, de aquele ambiente que é muito ruim, tóxico. Às vezes vai ter que sair mesmo de determinado lugar, mas com a direção de Deus. Mas preste atenção, se isso for o fator de decisão da sua vida, você não vai parar em nenhuma família. Tem dia que meus filhos bagunçam a casa, que acaba a minha paz. Alguém é pai e mãe aqui, acontece isso também? Você vai embora da casa? Vai embora dessa casa, porque meus filhos bagunçam ela. Tem sentido uma coisa dessa? Mas acredite, ao mesmo tempo que você ri do exemplo, mas quando alguém toma uma decisão baseada nessa paz, está fazendo a mesma coisa. Entendeu? Se qualquer ambiente que você passar dificuldade, você vai fazer isso, você não vai querer nem viver. Por quê? É o que Elias pediu, a morte. Porque fundamentou isso como um fator decisivo da sua vida. Não tem mais graça, nada dá certo. Venham para cá, até achar uma sombrinha, mas é desistir de viver. Não sou melhor que ninguém, falsa modéstia, entendeu? Não sou melhor que ninguém, Deus tira a minha vida que eu não aguento mais. Então preste atenção no que eu quero falar para você. A paz que tem que ser o árbitro do seu coração é a paz de Cristo. Tem muita gente saindo de igreja, saindo de ministério, saindo de família, saindo de empresa, saindo de negócios, fazendo tantas coisas. E a paz, talvez, que é a ausência de você não se acusar, ou de você não ter que se preocupar tanto para resolver os problemas financeiros da empresa, ou você tem que lidar com os relacionamentos tóxicos que você fala, lá com as pessoas, e você vai chamar isso de paz. Toma cuidado, é paz, mas paz que o mundo dá, qualquer um pode tê-la. Mas a paz que Cristo te dá, é você às vezes tem que continuar nesse ambiente, mas ficar de uma direção do Senhor. O que dirige o seu coração não é a paz natural, é uma paz espiritual. Serve para alguém essa palavra, além de mim? Você precisa então ter a paz de Cristo. Mas Elias não teve a paz do zimbro. Qual é o prazo? Olha lá, pediu morte, não aguentou, cansou. Tem um prazo muito curto, irmão. Esse falso descanso, você não aguenta muito não. Daqui a pouco você olha para o lado, para o outro, acabou o sentido da vida. Mas eu quero declarar, você caminha dentro de um propósito do Senhor. Posso ouvir um aleluia? Para encurtar e já finalizar aqui a história, para nós orarmos, né? Então aí Elias vai, deita e praticamente desmaia, porque a Bíblia fala que Deus agora o acorda, alimenta e coloca ele para dormir. Depois acorda e manda ele ir para Horebe. Presta atenção nessa parte aqui. Deus não desconsidera o seu cansaço físico, mas Ele também não desconsidera o seu cansaço espiritual. Se você está cansado, você tem que dormir mesmo. Eu já aconselhei gente que eu olhava na cara e não conseguia. Eu falei, irmão, você precisa dormir. Um dia, quando comecei a igreja, chegou um líder de célula, ele estava muito mal. E eu falei, você só precisa se alimentar. Eu comprei uma pizza, ele comeu. E ele falou, e agora? Eu falei, agora você vai dormir. Você vai para sua casa dormir. Mas você não dá nenhum conselho? Não, amanhã você volta. Você precisa dormir e descansar. Acredito que salvou ele, porque a bobeira que ele ia fazer é porque ele estava no calor da emoção. Ele estava cansado, não dormia muito tempo, estava cheio de preocupação. E eu quero dizer algo para você. Deus considera o descanso natural no tempo de descanso natural. Mas como aprendemos semana passada, na guerra não dá para tirar férias. Na guerra você tem que guerrear. Agora, se o descanso é natural, vai descansar naturalmente. Mas se o cansaço, me perdoe, se o cansaço é natural, vai descansar naturalmente. Mas se o cansaço é espiritual, corra para a presença do Senhor. Vem para o jejum de 40 horas junto comigo aqui, porque a gente vai descansar junto no Senhor. Diga aleluia. Aí Deus pega Elias e fala, Elias, come agora, porque o caminho será longo. Aí Deus manda ele para Horebe. Mandou ele para onde, irmão? Horebe é um monte, presença de Deus, lugar que Deus falava. Então o alimento de Deus tem um destino. Então quando Deus te alimenta, te dá a direção, siga a direção que Deus deu. Ok, Elias está indo na direção, subindo Horebe, achou uma caverna e entrou. Aquilo não é uma direção de Deus, aquilo é paralelo. Escuta que eu vou te falar, que isso aqui é mais uma palavra de sabedoria para você. Às vezes tem coisas que não é oposto do que Deus está fazendo, é paralelo. Pastor, paralelo serve? Não. Você sabe onde dois paralelos se encontrarão? Apenas no infinito, nunca se encontrarão. Entendeu? Você pode fazer algo muito páreo com o que Deus está fazendo, mas ainda assim não fazer o que Deus mandou você fazer.
coisas parecidas. Estamos no mesmo lugar, sentamos até na mesma fileira, estamos aqui há tanto tempo, mas estamos caminhando na mesma direção, entendeu? Então o que nós precisamos entender? Elias pegou a força da comida que Deus está dando e usou para fazer algo. Vou só passar uma noite aqui nessa caverna. E toma cuidado também com coisas que o diabo sopra na mente. Porque Elias falou assim: eu vou só passar uma noite. Meia hora depois, o que ele falou? Eu quero morrer de novo. O que era para parecer que era para passar uma noite, se tornou para desistir de uma vida. Às vezes o diabo sopra essas coisas. Não, é só um culto que você não vai mesmo, não tem problema não, porque tem tanto culto, né? Um mês tem às vezes 5 semanas. E ó que você vai até na célula, hein? Você podia até fazer um revezamento, um sim, um não, um sim, um não. Isso é o diabo, tá? Vai falar que eu faço. Foi isso que eu esperei Elias. Parece inofensivo, é só uma noite, aí você tem que pregar para você mesmo. Não, eu só estou entrando para dar uma descansadinha, porque todo descanso é merecido, né? Aí está lá dentro, o cara morrer, acabou com a vida. Então não use o alimento que Deus está te dando para correr em direção, ainda que seja paralela, mas contrária ao que Deus estabeleceu para a sua vida. Quanta gente vem aqui no culto alimentar, Deus dá uma direção, vai, aplica errado. Quantas pessoas que Deus levanta, te dá tantas coisas, e você está pronto para avançar, e de repente desperdiça tudo. Faltou um detalhe aqui. Em um dia, esse cara fez tudo isso que eu estou te contando, que às vezes a gente demora até alguns meses. Homem de Deus fez tudo isso em um dia, irmãos. E eu já estou acabando a palavra aqui. A gente pode em um dia desconstruir tudo aquilo que em uma vida inteira Deus produziu para nós, com a simples má interpretação do tempo da frutificação na nossa vida. Tudo começou com uma voz. Tome cuidado com as vozes que você ouve. Toma cuidado. E aí Elias vai agora, está lá dentro da caverna, e agora Deus aparece de novo. Você viu, Deus apareceu no deserto, Deus apareceu na caverna, mas Deus não concorda com o deserto. Deus não concorda que ele esteja na caverna. Por que Deus vai? Mais uma palavra de sabedoria. O fato de Deus estar em determinado contexto e lugar não significa que Deus está aprovando. Você pega uma pessoa que faz a pior escolha até contra os seus princípios cristãos, e aí vai um repórter lá fazer uma entrevista e pergunta a pessoa: agora eu sou tal coisa. O que você é agora? Agora eu sou um gato. Agora tem essa ideia, né? Cada um é uma coisa. E aí pergunta, aí como é que termina a reportagem? Às vezes a pessoa fala, né, algo totalmente fora de um princípio cristão, por exemplo. Como é que termina a reportagem? O importante é que você está feliz. Não, o importante não é o que está feliz, o importante é se é uma vontade de Deus ou não. Mas o mundo não conhece Deus, então o mundo avalia isso. Se você está feliz, é o que importa. Deixa eu te contar, felicidade a todo custo pode custar a própria felicidade. Você entendeu? Só tem um lugar que você é completo, é em Jesus. Jesus falou: eu vim para que a vossa alegria seja completa. Pode ter tudo nesse mundo, mas se não tiver Jesus, é meia alegria. A alegria completa é com Cristo. Não tem outro lugar que nos preencha. Alguém crê nisso aqui? Só para fechar a reunião então. Aí Elias agora, em um dia, desconstruiu tudo. Aí Deus aparece na vida desse irmão. E aí lá dentro da caverna, já fica de pé no seu lugar, os irmãos do louvor já podem subir aqui. 1 Reis capítulo 19, já é o final da história aqui. Elias entrou numa caverna paralela ao monte. Era para subir para Horebe, mas agora ele se tranca dentro de uma caverna de novo. E aí ele repete a mesma frase: não sou melhor que ninguém. E aí Deus fala com Elias, olha o que diz o texto, 1 Reis capítulo 19, versículo 11 em diante. E disse-lhe Deus: sai-te e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Elias era um profeta meteorológico, o cara orava para chover. Naquela época, quando Deus falava, tinha terremotos. Olha no Sinai, quando Deus falava com Moisés, o Sinai tremia. Havia muitos sinais assim. Elias está acostumado a ver esse tipo de coisa, fogo caindo do céu. Mas agora ele está dizendo que Deus não está no forte vento. Mas depois do vento, veio o que, meus irmãos? Um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o que, meus irmãos? Um fogo. Está passando aqui, Edson, o texto? Põe o 12 aí, irmão. Depois do terremoto, o que veio, meus irmãos? Fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. Mas Elias é o profeta do fogo. Ele tinha acabado de orar lá, lembra lá? Fogo desceu do céu, consumiu o holocausto. Ele era o profeta do fogo. Parece que Deus não está aparecendo nos lugares que você está mais acostumado, nas experiências que você já viveu.
E aí depois do fogo, diz o texto, né? Deus não estava no fogo, e depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Viu aquele vento da brisa? Quando vai passando aquele vento bem, você ouve só o barulho das folhas se mexendo. Elias nunca viu esse negócio. Elias já viu Deus no meio do fogo, no meio de chuva, de tempestade. Mas ver Deus no meio de um vento suave, uma forma que ele nunca experimentou. E ouvindo Elias, envolveu o seu rosto no manto, e saindo da caverna aqui, pôs-se à entrada da caverna. E eis que ele veio uma voz e disse: o que fazes aqui, Elias? Espera lá, a voz está dizendo o que fazes aqui, não o que fazes aí. Preste atenção que você vai entender graça até no Velho Testamento. Mesmo não sendo para estar lá, quando Deus tem uma aliança conosco, Ele diz: quando passar pelas águas, elas não te submergirão. Quando passar pelo fogo, chama alguma ardente. Ele diz que estará conosco. O fato dele dizer o que fazes aqui é que Deus entrou dentro da caverna para tirá-lo de lá. É que tem uma promessa superior na nova aliança que está escrito assim, ó: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Aí Deus está dizendo: eu não concordo que você esteja aqui, Elias. O que você está fazendo aqui? O alimento é para você estar lá no cume do monte. O que você está fazendo aqui? Aí Elias vai contar: ah, Deus, olha, eu tenho sido tão zeloso. Morreram todos os profetas, você está sabendo dessas notícias? Só sobrou eu. Aí Deus fala: não, além de você, eu guardei mais 7.000 que eu tenho alimentado lá. Aí Elias fala: então não tem só eu não? Não, tem mais 7.000 guardados lá. Pensa que tem alguém sofrendo por algo inexistente. Esse é o nosso problema na crise. Nem é um problema a gente estar lá se matando, se esse de fato fosse o problema. Mas cá entre nós que também não era. Porque se ele diz só tem ele, qual a primeira coisa que ele fez? O discípulo que era a chance de ter 2, ele devolveu. Se o problema não é ter gente, ele não teria largado gente. É que o problema é interior e a gente gosta de pôr em gente. Mas preste atenção. O Senhor diz para Elias: Elias, não tem só você não. Aí Deus manda Elias agora se levantar. Deus que aparece para ele, dá uma experiência nova para Elias e fala: olha, agora você vai ungir fulano como rei, você vai voltar pelo caminho que você veio, e você vai fazer tal coisa. Vai falar dos reis que ele vai ungir, e Eliseu para pôr no seu lugar. Elias estava pedindo as contas. Deus falou: tá bom, então põe alguém no seu lugar. Sabe quanto tempo durou isso? 13 anos. E Elias morreu? Não, foi tomado aos céus, foi arrebatado, vou falar dessa forma. Carros, né? Um redemoinho o levou. Deus o levou para o céu. Elias não morreu. Quem queria morrer por causa de não ter gente, Deus deu gente e ele foi arrebatado. É a história da igreja. Nós também vamos ser arrebatados se não morrermos até ele voltar. Mas se morrermos, seremos ressuscitados, iremos com ele. Diga aleluia. Mas olha isso aqui, vamos fechar a palavra aqui. Deus deu o que para Elias? Uma experiência que renovou uma nova etapa na sua vida. Se você está cansado, você não precisa desistir. Você só precisa de uma experiência. Deus quer te dar uma experiência nesse culto aqui hoje. Falta 10 minutos para encerrar. Nós vamos encerrar orando, adorando o Senhor. Mas eu queria que você hoje se lançasse aos pés do Senhor. Às vezes você acha que precisa de dinheiro, precisa de remédio, precisa de médico, precisa de casar, precisa disso, precisa de uma casa. Não, precisamos da presença do Senhor. Precisamos de uma experiência com o Senhor que vai resolver todas as coisas, que vai nos colocar na estação certa. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Deus trouxe Elias e deu uma experiência inédita. Eu não sei como você está acostumado a ouvir Deus nessa igreja, mas eu arrisco dizer algo para você: hoje vai ser de uma maneira inédita. Eu não sei como tem sido seu relacionamento com Deus. Glória a Deus, você vê Deus no fogo, no vento, na tempestade. Mas hoje você vai ver Deus se manifestando de uma maneira nova para você. Na situação que você está passando, você vai ver Deus se manifestando de uma maneira inédita. Deus tem uma saída inédita. Deus tem um caminho inédito para você. Ele tem um caminho novo. Quem está entendendo, diga amém. Com a sua mão levantada ao céu, repita a oração comigo. Diga: Senhor, eu entendo os seus tempos, e a partir de hoje eu faço uma escolha. Eu viverei uma nova experiência que me colocará em um novo tempo. Eu declaro que eu estou em Ti, e em Ti, diga mais forte, em Ti as portas se abrem. Diga: em Ti eu vivo o impossível.
Diga: a partir de hoje eu faço uma nova escolha. Eu vou para o Senhor. Diga mais forte: eu vou para o Senhor. Porque a partir de hoje, uma nova vida, uma nova experiência começa no meu coração. Antes de cantarmos agora, põe a mão na sua cabeça. Você vai orar com as suas próprias palavras agora. Enquanto eu oro por você, fala para o Senhor: fala, Senhor, obrigado por essa mensagem. Eu entendi, eu captei a vossa mensagem. Fala para o Senhor: Senhor, a partir de hoje eu quero a experiência nova. Me dê a minha experiência nova. Peça para o Senhor agora: ó Deus, eu quero te ver de uma maneira que eu nunca vi. Senhor, eu entendi que tem tempo para frutificação, e eu me submeto às tuas estações. Ore por isso, fala: Deus, eu me submeto às suas estações. Você que está em casa ou está assistindo esse culto gravado, diga isso para o Senhor, que você se submete às estações do Senhor. Se submete às estações. Pai, eu oro pelos meus irmãos, eu oro por essa igreja. Eu declaro: o tempo perfeito é do Senhor. O tempo da honra é o tempo do Senhor. Quando o Senhor achar que tem que ser, será. Quando o Senhor quer honrar, o Senhor honra. Quando é tempo do Senhor fazer, o Senhor é o Deus que faz. Declaramos, Senhor, que o mesmo Deus de ontem, de hoje e de amanhã, o Deus que livrou no passado, livra no presente, também livrará no futuro. Livrará no futuro. Portas se abrirão. No tempo certo, portas se abrirão. Porque em Ti nós podemos todas as coisas. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Valei. 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 O inferno treme. Não tem mais ondas da tempestade. Sua voz acalma e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer em todo tempo. Em Ti. Será que você pode cantar isso? Portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em Ti não há limite. Você tudo pode. Tudo posso. O inferno treme. Ao ouvir a sua voz. Não tem mais ondas da tempestade. Sua voz acalma e tira o medo que me assombra. Vitorioso. Não há o que temer. Agora você vai levantar suas mãos e vai declarar que não tem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa. que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade Se acalma. É só Ele falar. na voz daquele É só Ele falar. criou, pois sua palavra É cura. pura, é escudo para os que nele crê. Não há ferrou. Só a igreja declare isso bem forte. Feche os olhos e cante. Que se fechem. Fala, igreja, fala. Não há doença. Oh. Que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade Sim. na
que parecia impossível, Deus vai fazer na sua vida. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter mais saída, não ter saída, aquilo que parecia ser a sua morte, parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Estou aqui. Vamos declarar juntos isso. Oh! Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. sou um milagre, Estou aqui. usa-nos, Senhor, usa-me, Sou teu milagre. usa-nos, Senhor, Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a sua imagem. Usa-me, filho de Davi, não há vergonha. só a igreja declare. Abra suas mãos, feche os seus olhos, continue cantando. Há uma unção sendo derramada nas suas mãos, uma unção de renovo do Senhor. Na voz daquele que é escudo para os que nele crê. Não há ferrolhos, nem importa que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem cura que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade Abra suas mãos, daquele que sim, Espírito Santo. pois tua palavra. Ao som dos instrumentos, nesse final de culto, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Fecha teus olhos agora, abra suas mãos. Espírito Santo, obrigado por essa palavra. Agradeça a Ele por essa mensagem. Fala, Deus, eu recebo essa mensagem no meu coração. Senhor, eu aceito os conselhos do Senhor. A tua paz é o árbitro do meu coração. Senhor, é que dirige os tempos e as estações da minha vida. Fala para Deus, Deus, eu vou esperar o tempo da sua frutificação. Eu sou uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e eu dou fruto na estação certa, e eu me submeto à sua palavra, e na estação certa, Senhor, tudo vai acontecer. Fala isso para Ele, que Ele viu o barulho da tua oração agora. Falta alguns minutos para nós encerrarmos. Deixa essa unção tomar conta das suas mãos agora. Eu sinto o Senhor atualizando as estações da sua vida aqui hoje. Vamos, vamos, vamos. Deixa essa unção te encher. Uma experiência nova te levará para o próximo estágio. Você só precisa de uma experiência nova. Deixa Deus falar com você. Sim, Espírito.
Aleluia, 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 aleluia. Se você pode aplaudir bem forte ao Senhor, pode ser mais forte ao Senhor. Aleluia, aleluia. Que o Senhor abençoe você poderosamente. Eu te espero aqui sexta-feira no jejum de 40 horas. Vai ser poderoso no nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe. Vai na paz em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, estamos encerrados. Depois dê um abraço no irmão que está do seu lado, amém? Aleluia.